Fala galera, aqui é o Thiago Oberdan, do canal Clave em 6 cordas. Vou continuar aqui a nossa série de depoimentos. Já trouxe diversos depoimentos aqui para vocês. Milton, Lô, Beto Guedes, Toninho Horta. E assim, gostaria de pedir muito a ajuda de vocês compartilhando esse vídeo, dando um like aqui no canal, se inscrevendo. A inscrição para a gente faz bastante diferença para continuar esse trabalho que está bem legal para a gente. Espero que esteja para vocês também. Os depoimentos agora vão ser algumas pessoas também, mas vocês vão ver que muitos têm até pouca coisa escrita. Não levem isso como uma importância menor dessas pessoas. Foi mais talvez uma escolha mesmo da escritora e acredito que em muitos casos, inclusive, dificuldade mesmo de colher esses depoimentos e tudo, além de ter alguns depoimentos póstumos também, tá bom? Então vou iniciar com essa moça aqui, ó, o único depoimento feminino que a gente tem acesso aqui no livro, que é a Laide Costa. A Laide Costa Silveira. Uma época em que ela iniciou em em concursos de rádio. É muito legal a gente pensar isso, né? Como que o rádio sempre teve um papel muito importante na música, num geral, assim, tanto na divulgação das músicas em si, mas houve uma época que o rádio ele tinha verdadeiros programas e concursos. Eu tenho até histórias do meu avô, que tinha dupla sertaneja, que tocava ao vivo em programas de rádio, né? Então foi uma época em que isso foi muito importante na divulgação da música e dos artistas em geral, né? Ela fez a primeira gravação dela em 78, a canção que se chamava Tarde Demais, e ela acabou chamando a atenção do João Gilberto, que levou ela para a Bossa Nova, né? Ela acabou gravando diversas canções de Bossa Nova e foi bem reconhecida nesse meio, né? Vamos dizer assim. E no depoimento, ela comenta que ela foi apresentada ao Milton por um amigo em comum e ouvindo as músicas dele, ela ficou apaixonada, né? Muito difícil não ficar, né? Ficou apaixonada por aquelas músicas. E aí, num programa que se chamava Almoço com as Estrelas, já na década de 70, e o pessoal até comenta que o Milton teve até que abandonar não, assim, dar um tempo no processo em si para ir para esse programa, mas ele, lembrando, né, que já tinha conhecido ela em outros momentos, ele acabou convidando ela para cantar no álbum. E uma curiosidade muito interessante é que essa música, né, a Me Deixa em Paz, que foi a que ela gravou, já foi inclusive tema de carnaval. Você vê que o estilo que era trazido nos carnavais era muito diferente, né, em determinadas épocas. Tiveram épocas de marchinha, tiveram épocas de músicas até mais tristes, assim, e hoje a gente tem uma mescla dessas músicas da moda, né? Então eu achei isso uma curiosidade muito legal. E ela comenta uma coisa que eu achei muito interessante, que a inovação desse disco do Clube da Esquina, ele se dá também porque ela veio numa época que tinha muito sambão, segundo as palavras dela, né? Só sambão, 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 e tinha vindo logo após o Iê, 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 né? Que é ainda tem essa referência aí do rock, né? Jovem Guarda e tudo. Então veio depois disso e mudou muito a estética da música naquele momento, né? Então achei isso muito interessante, assim, e vale a pena demais conferir essa música. Os próximos depoimentos, eles estão até aqui em conjunto, né? Você vê que as fotos elas são bem em conjunto. Então o primeiro vai ser o Nelson Ângelo, que é esse moço aqui, ó, esse primeiro aqui, que é o Nelson Ângelo Cavalcante Martins. E é legal assim a gente falar o nome todo, né, da pessoa, mas esses nomes, por exemplo, assim, Nelson Ângelo é um nome conhecido da música, mesmo que talvez o grande público não tenha muito essa referência, pelo menos com as pessoas que eu converso, no mundo da música essas pessoas são muito reconhecidas, né? Então é interessante falar esse nome artístico também, vamos dizer assim. E outro também que teve influência desde a infância, que ele cresceu vendo a mãe tocando piano e as irmãs dele tocando violão. Muito legal isso, né? Eu sempre comento sobre como é legal a influência musical na casa, né? Ele é um multi-instrumentista e acabou tocando vários instrumentos no álbum Clube da Esquina e acaba que o destaque ficou para o baixo, né? E ele foi um artista assim, que conviveu com diversos nomes, como por exemplo o Tom Jobim, Vinícius, o próprio Raul Seixas, né? Então assim, você vê que teve ali um trânsito entre grandes artistas, grandes músicos da época.
E no depoimento, ele fala muito da generosidade do Bituca, que nesse álbum ele dividiu a carreira dele com aqueles amigos e convidados, né? Que o próprio Lô mesmo, que era um músico muito novo e iniciante mesmo na carreira, o Milton deu bastante protagonismo para ele, tendo um nome no disco, então aquilo com certeza foi preponderante, né? E muitos daqueles músicos que trabalharam na época tiveram isso no currículo, né? Com certeza faz bastante diferença. Então isso foi, segundo ele, uma generosidade do Bituca, que nunca foi uma pessoa assim, controladora no sentido de querer trazer os holofotes só para ele, né? Isso eu acho muito legal. E ele comenta, a gente já falou um pouco dessa tecnologia da época, né? Mas ele faz uma relação que eu acho muito legal, que a tecnologia que eles tiveram para gravar na época, comparada com a de hoje, ela parece como se fosse a diferença entre a lamparina e a luz elétrica, né? Eu achei isso muito legal, assim. E ele corrobora muito com essa ideia que a gente já trouxe, que o processo foi bem coletivo e natural, né? Que o estúdio era cheio de gente, cheio de instrumento, e tinha uma liberdade muito grande, né? Muito bacana esse depoimento dele. O próximo é desse moço aqui, ó. Esse aqui. O Tavito. Luiz Otávio de Melo Carvalho. Também um nome muito conhecido aí no meio musical. Ele cresceu também sob a influência do pai, que tinha uma discoteca de música erudita. Muito legal, né? E ele já tocou também com diversos nomes, como, por exemplo, Vinícius de Moraes, Baden Powell, que também violonista assim, dos mais exímios que nós já tivemos, né? Ele foi, inclusive, jurado em um festival que a Música Clube da Esquina estava participando. Então ele teve contato com a Música Clube da Esquina antes do próprio álbum, né? E ele se tornou... Olha que história legal, assim, achei isso muito legal. Ele virou amigo do Milton, vendo ele e o Marilton Borges tocando violão dentro de um carro de madrugada. Tipo assim, coisa mais aleatória, né? Eles andando de madrugada, ele e um amigo, ouviram um som no carro, foram lá, era o Milton e o Marilton Borges, e chegaram assim, olha, a gente pode ouvir? Pode, entra aí. Aí entraram no carro, começaram a ouvir, e ele comenta que ficou ouvindo as músicas do Bituca ali até 6 horas da manhã, comenta como foi um privilégio, né, ouvir muita coisa ali em primeira mão e tudo, que ele nunca tinha ouvido, né. Então olha que coisa interessante, né, ele até comenta que aqui em Belo Horizonte era muito tranquilo, assim, dos amigos ficarem pela rua de madrugada, andando, aquela coisa à toa mesmo, só andando e conversando. Então, assim, acho muito legal isso. Infelizmente, ele faleceu em 2019, né? Então, o depoimento também dele é em memória, né? Aí no depoimento ele conta essa história do carro, que ele enlouqueceu ouvindo as harmonias do Bituca, que era uma coisa muito linda, é uma coisa muito linda, né? E ele também tocou no Sonho Imaginário, e o Sonho Imaginário é sempre citado assim, porque o pessoal do Sonho Imaginário tocou muito nesse disco também. Não necessariamente como grupo, mas aquelas pessoas que participaram desse grupo tocaram no disco, né, no Clube da Esquina. E ele tocou com o Milton em diversas ocasiões também. E uma coisa que eu achei muito linda dele falar aqui é que o Clube da Esquina, o CD, esse projeto, levantou a vida de muita gente, né? Trouxe muito músico, muita artista, e acabou que, assim, as pessoas que participaram daquele projeto até hoje são lembradas por isso, né? Desde do engenheiro de som até o próprio Bituca, né? Poxa, 50 anos depois a gente está falando sobre isso, ainda com essa mesma alegria, né? Com esse mesmo furor. E ele fala do disco como um jeito muito afetivo, eu achei isso muito bonito, sabe? Tanto do disco quanto do Bituca, como um carinho muito grande. Eu achei muito bonito o depoimento dele por causa disso, assim. E ele fez uma profecia, isso em 2009, né? Falando que o disco talvez tenha sido a coisa mais importante musicalmente que o Brasil já viu. E olha que legal, em 2022 ele foi eleito o maior disco brasileiro de todos os tempos, né? Então, comenta aqui que foi uma profecia, porque realmente ele viu o disco como esse furacão que ele foi, né? E ele diz uma coisa que é muito interessante, que esse disco não teve o mesmo furor na época
não fez um furor na época, não foi assim, um estrondo e tal, como tinha sido, por exemplo, a Tropicália, né? E ele até comenta que talvez isso seja a coisa do mineiro mesmo, eu posso falar isso com certa propriedade por ser mineiro, que o mineiro tem essa fama de comer quieto, né? De ser mais quieto e 50 anos depois ele está provado assim que mesmo que não tenha sido o furor midiático na época, foi um grande marco na música brasileira, né? Então isso é muito legal. Um outro depoimento é desse moço aqui, ó, esse. O Rubens Moreira Filho, o Rubinho Batera. Ele fala que já conhecia o Bituca, já tinha até tocado com ele, né? E ele fala uma coisa que eu achei legal, que quando o Bituca convidou ele pro disco, ele ficou tão feliz que ele tava andando meio doente na época, assim, e no outro dia ele acordou ótimo, né? Então, assim, a alegria dele de ter sido convidado para esse projeto fez até ele melhorar da saúde, né? E olha que história curiosa, interessante. Ele chegou no Rio e, assim, muito novo ainda, não conhecia muito a cidade, tudo, não conhecia a cidade. Aí ele perguntou para um pessoal que estava com um instrumento, carregando também lá no aeroporto, onde que era o Odeon. Aí o pessoal deu uma zoada nele assim, e depois ele descobriu que essa galera eram os Mutantes. Olha que encontro, né? Depois de um tempo ele foi descobrir isso. E acabou que ele morou com o Milton em Copacabana, né? Outras pessoas também. O Milton parece que alugou um apartamento lá e durante o processo de gravação, né? Então eles moraram ali juntos e ele também considera esse disco um marco no Brasil, assim. Então, assim, algumas pessoas tiveram essa dimensão do tamanho desse disco, né? Na época em que ele foi gravado, em que ele foi lançado, né? E ele fala de uma coisa muito legal aqui sobre o Milton, né? Sobre o Bituca, que ele comenta assim, olha, se gravava a coisa ali e não ficava muito bom, ele preferia gravar em outro dia, falando assim, o pessoal tá cansado, vamos gravar amanhã. Aí, segundo ele, gravava-se amanhã e a coisa andava ali melhor, e aí o Bituca gostava do resultado, né? Então era um cuidado legal também e corrobora muito com o que a gente já comentou aqui sobre o grupo ali ter tido tempo também de trabalhar esse disco, né? De tomar decisões como essa, de amanhã a gente volta e grava, né? Então acho que isso fez toda a diferença aí para esse disco, né? E a gente vai falar agora do Luiz Alves. Luiz Alves, que é o Luiz Carlos de Carvalho Alves. Também teve muita influência na família, foi influenciado por um tio que era baterista, apesar do pai também tocar violão, ele foi muito influenciado pelo tio. Ele teve banda de baile também, né? Muitos aí comentam que tiveram banda de baile, que era uma constante aí na época, né? Para tocar nas noites. E ele também participou do grupo O Som Imaginário. Então, como eu comentei, muitas pessoas desse grupo fizeram parte aí do projeto, né? Ele fala que teve um envolvimento mais profissional com o Clube da Esquina em si, apesar de, lógico, ele ter mantido uma amizade com o pessoal, mas o envolvimento foi mais profissional. Alguns a gente vê falando de forma mais afetiva sobre a questão lá do Mar Azul, etc e tal, né? Mas ele abre mesmo, fala, o meu envolvimento foi mais profissional. E ele fala que, assim, na época, olha a visão dele, o Clube da Esquina, né, o disco Clube da Esquina, veio numa época em que não estava acontecendo nada no Brasil. Olha que interessante, né? Que isso, inclusive, marcou a história do Brasil, assim como foi a Bossa Nova, tem um antes e depois da Bossa Nova, tem um antes e depois do álbum Clube da Esquina. E ele fala até a mesma coisa aqui, né, que acho que foi o Tavito que falou, né, que a Tropicália também, ele fala como que a Tropicália teve um alvoroço midiático na época e o Clube da Esquina não teve, muito provavelmente por causa dessa fama do mineiro aí de ser mais quieto, né? Eu acho isso muito interessante. E eu acho, inclusive, que faz algum sentido, sim. E por fim, né, pro vídeo de hoje, nós vamos falar aqui do Robertinho Silva. Esse moço aqui, ó. Robertinho Silva, que é o Roberto da Silva, o Robertinho Silva.
É, ao contrário do que alguns aqui que eu comentei, que tiveram bastante influência na família, ele foi o primeiro músico da família dele, tocando percussão, e ele foi um percussionista muito constante do Bituca, né? Também tocou no Som Imaginário e trabalhou com diversos outros nomes também, como, por exemplo, Gilberto Gil, Toninho Horta, né? Hoje ele é um grande pesquisador aí de ritmos e história da percussão, dos ritmos, né? E acabou fundando a escola Centro de Percussão Alternativo, que é uma coisa a qual ele se dedica ainda, né? Ele foi apresentado à música de Minas por um colega que era colecionador de disco, e ele gostou muito daquilo, achou tudo muito diferente, muito bonito, né? E ele conheceu o Bituca numa boate chamada Boate Drink. E alguns outros nomes aqui citaram essa boate também, que parecia que era um point de encontro ali de diversos músicos, né? Ele até comenta que conheceu o Milton, mas assim, não teve grandes coisas, porque todos os dias ali era apresentado a músicos de diversos outros lugares, então não foi um grande acontecimento. Achei isso bem interessante, né? Mas tinha um movimento ali naquela boate. E é até engraçado que ele conta que chegou a recusar um trabalho com o Milton, né? O Milton chegou a convidar ele para outro trabalho e ele recusou porque estava tocando numa banda de baile. E anos depois o Milton ainda contou isso numa entrevista como se ele o tivesse esnobado, né? Mas não foi. E eu fico até pensando nisso, né? Depois que a história passa, a gente pensa assim, nossa, mas ele recusou trabalhar com o Milton? Mas assim, às vezes é difícil, né, você pensar. Você está em outro trabalho, você vai largar esse trabalho para se dedicar a um outro cantor, a uma outra cantora. Hoje a gente pensando, né, fala assim, nossa, recusou o Milton, mas talvez na época não tivesse uma dimensão tão grande assim, e acredito inclusive que a escolha dele foi correta, né, porque ele tinha que cumprir ali as obrigações dele com o grupo que ele estava. E todo mundo que ele conheceu, assim, foi graças à convivência com o Wagner Tiso, que foi a primeira pessoa aí que ele teve contato, né? E ele diz até que caiu de paraquedas no Clube da Esquina por causa disso. E até é engraçado que ele fala que ele ainda carrega esse rótulo de mineiro, né? O pessoal chama ele de mineiro, acha que ele é mineiro até hoje. E ele fala que, por exemplo, nunca morou em Belo Horizonte, igual o pessoal acha e tal. Então acaba que pela marca que esse disco deixou, faz bastante sentido isso, né? E por fim, a autora deixa aqui alguns outros personagens, né? São depoimentos até um pouco mais curtos, inclusive, mas eu entendo, assim, são escolhas, né? Não tem muito como também, num livro desse aqui, passar por todos os personagens, conversar com todos, seria difícil, né? Então, são alguns outros personagens, mas não menos importantes, tá bom? Como, por exemplo, ó, Eumir Deodato. O Eumir Deodato é um nome também muito famoso no meio musical, né? Como eu falo, assim, eu sempre lamento muito que as pessoas, a grande mídia, o grande público, né? Pelo menos as pessoas que eu conheço, que eu converso, inclusive se você discorda disso, deixa aqui no comentário, a gente troca ideia sobre isso, sem problema nenhum. Mas são nomes muito famosos no ramo da música que muitas vezes o grande público não conhece, né? Então, o Eumir Deodato, a história dele conta que ele é um autodidata que acabou mergulhando em livros de teoria porque ele passava diversas noites sentado atrás de orquestras, observando ali cada detalhe daquela orquestra. E a primeira orquestração que ele fez foi com 17 anos. Olha que legal, né? E ele se tornou um músico muito respeitado, requisitado, premiado, assim, na obra dele, assim, de tudo que ele fez, venderam milhões de discos ao redor do mundo. E o trabalho dele em diversas funções, como, por exemplo, como produtor, né, acabou que ele trabalhou em mais de 450 álbuns. Isso não é brincadeira. São 450 álbuns. Pensa nisso, é muita coisa. É muita coisa. Aí vem também o depoimento do Paulo Moura, também é um depoimento póstumo. Ele conheceu o Wagner Tiso, ele já era um músico mais consagrado, né? E ele participou do disco do Clube da Esquina como regente da orquestra. Eu acho bonito que está escrito assim, que fala que ele participou como regente da orquestra que coloriu aquelas canções. Olha que coisa linda, né? Acho isso lindo demais.
Felizmente ele faleceu em 2010, mas deixou um grande legado aí pra gente também. E por fim, traz o depoimento do Carlos da Silva Assunção Filho, que é o Cafi. Eu achei até curioso, porque ele nasceu em Recife, e a maioria das pessoas que a gente vê aqui na breve biografia são do Sudeste, assim, ou são de Belo Horizonte, são do Rio de Janeiro, né? Muita gente do Rio também. O próprio Bituca nasceu no Rio, né? Apesar de ser o carioca mais mineiro que existe. E os pais dele eram ligados à arte e à política. Então, na casa dele, conviviam diversas pessoas, como, por exemplo, Fernando Sabino, né? Então, a pessoa ali já vai tendo um contato legal com a arte, né? E pessoas mais politizadas também. Acho que a época também exigia muito isso das pessoas, né? E ele foi influenciado por um tio que era colecionador de fotografias. E o Cafi a carreira dele de fotógrafo começou fotografando quadros que ele mesmo pintava na adolescência, né? Então assim começou a carreira dele de fotógrafo. E ele chegou ao Clube da Esquina por meio do Ronaldo Bastos, desculpa. E foi ele que fotografou aquela capa icônica, né? Que a gente já conversou antes aqui dos dois meninos sentados, e aquela história que ele fez isso de dentro de um Fusca, né? E acabou que anos depois essa capa, aqueles meninos que estavam ali na capa até entraram na justiça pelos direitos de imagem, coisa que eu até concordo, né? Que realmente era uma outra época. Essa capa aqui, esses dois meninos, foi ele que fez essa foto, o Cafi. E ele tem, assim, diversos trabalhos de capa de disco, né, de diversas outras pessoas. E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que às vezes a gente não tem essa noção, olhando aqui hoje, 50 anos depois, né? Ele fala, assim, era uma época de ditadura militar, então você tinha, por exemplo, muitos artistas que estavam exilados, né? Então ele fala que existia uma resistência política e cultural muito grande ainda aqui no Brasil. Então, por exemplo, a Gal, ela acabava sendo uma porta-voz dos baianos que estavam em Londres, e o Bituca, ele tinha algumas atitudes que hoje podem parecer pra gente, assim, bobagem, mas, por exemplo, o fato dele cantar descalço, sem camisa, ter umas atitudes desse tipo, na época era algo chocante, assim, era realmente um sinal de resistência, né? Então, são histórias aí muito, muito legais. E essa parte dos depoimentos eu achei muito legal, porque, assim, você vê visões muito diferentes de uma mesma história, visões muito diferentes de uma mesma época, de um mesmo processo, né? Alguns com uma participação desde ali daquela casa em Mar Azul, que eles ficaram ali dias e dias compondo e escrevendo e cantando, outros que chegaram para a gravação, outros que participaram mais profissionalmente mesmo. Isso não quer dizer que tem uma importância menor para a história, muito pelo contrário, mas assim, são muitas visões e eu achei maravilhoso assim, o trabalho da Cris e do Márcio, né, em colocar essa parte aqui no livro. Espero muito que vocês estejam gostando. A partir de agora a gente vai entrar em alguns capítulos que eu acho maravilhosos, que é um faixa a faixa, vai falar de música, por diversas pessoas diferentes, não é só a Cris escrevendo, né? Então, assim, espera que vem bastante coisa legal. Enquanto isso, pessoal, se inscreve aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, aliás, compartilha esse vídeo, dá um like, vamos fazer essa história aí se perpetuar ainda por mais 50, 100, 200 anos, né? Que esse disco merece muito. Então, pessoal, muito obrigado. Deixa nos comentários o que vocês estão achando e a gente vai batendo um papo, tá bom? Um grande abraço e até mais.